Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Olha, lembrando, continue em casa, tá? Tudo bem? Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós até agora comentamos sobre o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, né? E nós vimos que desde o início da história da humanidade, que os seres humanos cria um mecanismo para quê? Para facilitar a orientação no espaço, né? Depois nós vimos o sistema de coordenadas geográficas, que é utilizado para localizar os pontos específicos no globo, ou permitir também a localização em lugares em que não há pontos de referência, né? Como por exemplo o espaço, os oceanos, né? O espaço do voo de um avião, por exemplo, as florestas, né? Então são lugares que não tem pontos de referência, né? E sendo que essas coordenadas são formadas, né, a partir do encontro de paralelos com os meridianos, né? Nós falamos isso, que são aquelas linhas imaginárias que cruzam todo o globo terrestre, né? Nós já falamos sobre isso. Bem, depois nós falamos também de fuso horário, né? Que até foi um pouco mais difícil, né? Para a questão de ver fusos horários, porque nós precisamos saber, tá, a localização dos lugares no mapa, né? Quando a gente olha o mapa do Brasil, por exemplo, nós precisamos saber onde fica Brasília, nós precisamos saber onde fica São Paulo, onde fica o Acre, né? Para poder a gente saber a localização, porque nós vimos o seguinte: se a gente for para leste, as horas aumentam. Se a gente voltar, né, para oeste, as horas diminuem, né? Então, se eu estou na Bahia e for para o Acre, as horas vão diminuir, né? Ok? Então, nós falamos disso daí, por quê? Porque o nosso Brasil, nós falamos de fuso horário, porque o nosso Brasil tem 4 fusos horários, né? E aí, quer dizer, e também nós falamos que seria complicado, por exemplo, a relação entre países, entre as pessoas, se a gente tivesse a sua hora determinada, né, por um único relógio. Já imaginaram, né? Que confusão ia ser? E depois nós analisamos também os subsistemas, né, que permitem a existência da vida no nosso planeta, né? Então, gente, nós vimos também os recursos naturais tão importantes para a nossa sociedade. Aqueles recursos que nós falamos, os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis, né? Então nós estamos sempre falando de coisas muito importantes, né? Como que a geografia é importante dentro da nossa sociedade, ok? Então vamos aí agora corrigir nossos exercícios para ficar mais fácil. Vamos lá? Vamos à correção, então. Vamos preencher as lacunas aí. Da número 1, né? Letra A, paralelos. Letra B, norte. Letra C, meridianos. Letra D, não é letra E não, tá, gente? Oriental e ocidental. Número 2, vamos definir coordenadas geográficas. São pontos formados a partir do encontro dos paralelos com os meridianos, que são linhas imaginárias que cruzam todo o globo terrestre, tá? Essas linhas foram criadas justamente para quê? Para facilitar a orientação e a localização de pontos sobre a superfície do planeta, tá? Aí, nós temos a terceira, que vocês vão fazer um círculo, vão localizar o polo norte e sul, depois vão achar o meridiano de Greenwich e vão pintar aí de verde e amarelo, né? Ok? Quarta questão, nós vamos achar os pontos e indicar as coordenadas. Ponto A, 40 graus norte, 80 graus oeste. Ponto B, 20 graus sul, 40 graus oeste. Ponto C, 60 graus norte, 40 graus leste. Ponto D, 20 graus norte, 20 graus leste. Ponto E, 40 graus norte e 100 graus leste. Número 5, letra D. Número 6, nós vamos ter que olhar o mapa. Vocês vão olhar o mapa que tem na página 139 do livro.
para poder fazer direitinho, observar onde fica localizado os locais que nós temos aí. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no fuso horário 45 graus oeste, irá realizar uma partida em Boa Vista, capital de Roraima. A equipe irá embarcar às 14 horas e a viagem terá duração de 6 horas. Considerando o fuso de Roraima, a que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão em seu destino final? Quero que olhem o mapa do livro, tá? Esse mapa aí não vai servir. Então, olha só. A letra A é 19 horas. Hora de embarque, 14 horas. Como Roraima apresenta 1 hora a menos que São Paulo, tá? Então, nós vamos somar 13 horas ao tempo de deslocamento, que serão o quê? 13 horas mais 6, que vai dar 19 horas. Então, o time desembarcará em Roraima às 19 horas, certo? Então, vamos lá. Número 7. A linha imaginária considerada o marco zero dos fusos horários é meridiano de Greenwich, letra C. Número 8. Se na Bahia forem 6 horas, que horas serão no Acre, em Brasília, em Fernando de Noronha, em Roraima e em São Paulo? Então, vamos lá. Acre. Serão 4 horas no Acre. 4 horas. Em Brasília, 6 horas. Né? Isso porque a gente tem que olhar em qual fuso horário está localizado o lugar, né? Em Fernando de Noronha, 7 horas. Em Roraima, 5 horas. Em São Paulo, 6 horas. Não esquecendo, se a gente for para leste, as horas aumentam. Se a gente for para oeste, as horas diminuem, tá? E observar onde está localizado o local no mapa. Não podemos deixar, temos que saber a localização no mapa, senão nós não vamos conseguir fazer. Ok, pessoal? Então, vamos continuar aí, tá bom? Continuando. Número 9, são 9 horas em Minas Gerais, que horas são em Rondônia? 8 horas. Número 10, são 8 horas no Mato Grosso, que horas são na Bahia? 9 horas. Número 11, letra D. Número 12, letra A. Número 13, letra B. Número 14, nós vamos aí associar, né? Associar e vai ficar 4, 2, 1, 3, ok? Nós vamos associar aí essas subcamadas. Aí, número 15, o que são recursos não renováveis, e dê 3 exemplos. Então, vamos lá. Não renováveis são os recursos naturais não renováveis, são elementos da natureza que não se renovam ou têm um processo de renovação muito lento, que leva milhares de anos para se recuperar, né? Vamos dar um exemplo aí, o ferro, o ouro, o urânio, tá? E os recursos renováveis, 3 exemplos também, nós podemos citar aí, são os recursos naturais renováveis, o que são aqueles elementos da natureza inesgotáveis, ou caso sejam utilizados corretamente, se renovam com rapidez, de forma natural ou pela ação humana, né? Vamos dar exemplo, a água, o sol, o vento, a vegetação e os animais, né? E nós precisamos saber utilizar esses recursos, né? Por isso que a gente tem tanto que cuidar, principalmente da nossa água, não poluir nossos rios, não jogar restos nos nossos rios, né? Tá bom, gente? Ok? Então tá aí, nossos exercícios prontos.